Olá pessoal, aqui é o professor Renato. Nós vamos então dar continuidade à nossa disciplina de modelagem numérica da atmosfera. E o assunto de hoje é uma classificação de equações diferenciais e o operador splitting. Esse assunto é baseado no livro Fundamentals of Atmospheric Modeling, do Jacobson. Muito bem, na aula anterior nós vimos alguns detalhes sobre um breve histórico da modelagem da atmosfera e do clima. Hoje nós vamos dar continuidade então ao nosso programa, dando uma olhadinha nessas equações diferenciais e esse operador bastante usado então em modelagem da atmosfera. Muito bem. Sabemos que uma equação diferencial ordinária é uma equação que possui uma única variável. Por exemplo, essa equação aqui, nós temos uma variação com o tempo apenas. Então, ela é uma equação diferencial ordinária. Uma equação diferencial parcial, uma equação que possui mais de uma variável independente. Por exemplo, ela pode ter uma variação no tempo e uma variação no espaço, como essa que temos aqui. Uma equação diferencial, né? Ela pode ter também ordem e grau. A ordem é a derivada mais alta e o grau, o maior expoente polinomial da equação. Então, nós podemos ver que essa equação aqui, ela é de segunda ordem, porque tem uma derivada segunda. Ela é de segundo grau, porque está elevada aqui ao polinômio ao quadrado. Nós vamos ver aqui outros detalhes. Né? Uma equação diferencial homogênea é uma equação que não contém um termo envolvendo a variável independente. Uma equação diferencial linear é aquela em que a variável dependente e suas derivadas não aparecem em segundo grau, ou termos mais altos. Bom, nós temos aqui um exemplo. Essa equação, então, é uma equação de segunda ordem. Podemos ver aqui que ela tem uma derivada segunda. Ela é não homogênea, porque a variável independente aparece aqui, multiplicando. E ela é linear, porque ela então não tem termos aqui multiplicativos de uma variável pela outra. Alguns outros exemplos, nós temos aqui então duas colunas. Na coluna da esquerda nós temos apenas equações diferenciais ordinárias. Do lado da direita nós temos uma coluna com equações diferenciais parciais. Então, parciais porque ela depende então aqui de duas variáveis independentes, né? Nós temos aqui outros detalhes sobre essas equações. Por exemplo, né? Algumas são homogêneas. Então, A, B, D são equações homogêneas. Essa aqui, então, a C é não homogênea porque aparece esse termo multiplicativo aqui. Né? E a nossa equação de momento, né? A equação F. A equação F nos dá aqui, então, a variação da velocidade. Temos o termo aqui de advecção. Ela é uma equação, podemos ver, tem um termo aqui multiplicativo, então ela é não linear. Então, isso é importante. Nós temos uma equação aqui não linear. Muito bem. O que é o operador splitting? Então, esse operador ele é descrito aqui no livro do Jacobson, na seção 6.2. Depois vocês podem dar uma olhadinha para ver mais detalhes. Muito bem, vamos pegar um exemplo. Nós temos aqui um mapa mostrando dados de segunda-feira, 31 de agosto. E nós temos o monóxido de carbono juntamente com os ventos de superfície. Podemos ver que naquele dia havia muitos focos de incêndio com fumaça, trazendo então monóxido de carbono para as regiões, né, aí sendo transportadas pela dinâmica da atmosfera. Então nós temos aqui um processo que é a dinâmica da atmosfera, temos o transporte desses poluentes e temos as transformações químicas. Nós sabemos que o monóxido de carbono, depois de um certo tempo, acaba se transformando em dióxido de carbono, CO2. Né? Esses aqui são dados de um modelo da NASA, o modelo DIOS. Né? Depois vocês podem dar uma olhadinha também ali pelo WIND, vocês podem dar uma olhada aí e ter ideia, então. Muito bem, então, suponha que o modelo trate da dinâmica, do transporte e da química de gases. São três processos diferentes.
Cada um desses processos podem ser resolvidos sequencialmente durante um intervalo de tempo, que é comum um esquema numérico exclusivo que executa um número único de etapas, ou seja, passos de tempo. O passo de tempo é o incremento no tempo para um determinado processo. Por exemplo, nós temos aqui então vários passos, né, de tempo, e nesse intervalo nós temos aqui vários passos. Por exemplo, então a gente pode ter aqui a solução das equações da dinâmica, e depois, quando você termina a parte da dinâmica, você tem o transporte dos poluentes, né? Então, suponha que o tempo para a dinâmica seja de 6 segundos apenas, e que para o transporte seja 300 segundos. Para a química, é variável, e o intervalo comum a todos os processos é a ordem de 300 segundos. Durante o intervalo de tempo, são executadas 50 etapas de tempo dinâmico, seguidas por um tempo da etapa do transporte, e seguida por um número variável de etapas do tempo de química. Após o intervalo de tempo da dinâmica, as velocidades do vento são então usadas como entrada do cálculo do transporte. Durante o intervalo de tempo do transporte, os gases são movidos pela grade. Então, o que nós temos? Nós temos então a parte da dinâmica, né? Tem vários passos de tempo e termina depois aí de 300 segundos. As concentrações finais do intervalo do tempo do transporte são usados então, né? Depois, quando você terminar a parte de transporte, são usados aqui para química, e aí o processo reinicia, os processos químicos já foram calculados, aí você recomeça a parte da dinâmica, né? Os valores do intervalo de tempo da química são usados como valores iniciais para a primeira etapa do tempo da dinâmica. Muito bem, então, o isolamento de processos individuais durante o intervalo de tempo é chamado de operador splitting, ou divisão de passo de tempo. A divisão do operador é usada porque os computadores têm dificuldade de resolver todas as equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais simultaneamente em 3 dimensões. Esses assuntos foram discutidos lá pelo Ianenko já em 1971. Quando uma equação diferencial parcial ou sistema de equações diferenciais parciais contém termos diferentes que expressam diferentes processos físicos, é natural usar métodos numéricos diferentes para esses diferentes processos. Isso pode otimizar e simplificar o processo geral de obtenção da solução. A ideia foi especialmente popularizada no contexto das equações de Navier-Stokes e das equações diferenciais parciais que incluem a difusão. Os nomes mais comuns para a técnica são o operador splitting, como nós vimos, muitas vezes é chamado também de métodos de passo fracionário e métodos de split step. Alguns detalhes podem ser vistos aqui nesse site apresentado aqui embaixo. Vamos pegar um exemplo. Vamos pegar aqui a equação que inclui, né, o processo de advecção e difusão. Então, nós temos aqui uma equação que é quadridimensional. Ela pode ser dividida em 3 equações parciais bidimensionais, que estão aqui à direita, né? Então, nós temos aqui, então, a equação, né? A solução sequencial usando o operador splitting pode ser usada para resolver essa equação que é quadridimensional. Então, a gente tem aqui uma equação quadridimensional e a gente pode, então, transformá-la em 3 equações bidimensionais. Muito bem. O termo que envolve as fontes também, né? O termo remanescente que inclui as fontes e sumidouros, pode também usar a técnica do operador splitting e pode ser resolvidas antes ou depois das equações que envolvem a equação e a difusão. Um exemplo, né, de uma atmosfera úmida, nós temos aqui a equação que resolve a razão de mistura. Então, a variação da razão de mistura com o tempo, nós temos aqui um termo que vai envolver o transporte, a difusão e as fontes, né? Ela pode ser representada após a aplicação do operador splitting. Por exemplo, essa equação na direção leste-oeste vai representar, então, aqui
esse transporte, a difusão, ok? Então, equações análogas podem ser feitas não só para a direção x, mas para a direção y também, que é norte e sul, e também na vertical. Muito bem, essa aula de hoje, então, envolveu, né, alguns detalhes sobre as equações diferenciais, sua classificação e o operador splitting, que é muito usado então, nos métodos numéricos, para você conseguir usar o computador e resolver aí numericamente as equações. Ok? Na próxima aula, então, a gente vai continuar, vamos dar uma olhada em mais detalhes sobre os métodos numéricos. Até lá!